Hoje veremos a caminho de Troia. Noite após noite, Menelau permaneceu em sua câmara, guardando luto pelo avô morto e pela rainha raptada. E noites seguidas chorou, sentindo suas carnes feridas. Nenhuma tortura lhe teria provocado dores tão violentas. Um dia, enfim, as lágrimas secaram, mas seu coração estava arrasado. Quando Menelau veio a público, não era o rei dos espartanos, mas o animal, pronto a seguir sua caça, até o instante propício para cravar-lhes as presas na jugular. Antes do desjejum, mandou chamar o comandante e ordenou: envie mensageiro a Micenas, dizendo ao meu irmão Agamenon que venha imediatamente. Sim, senhor. Diga-lhe que Helena foi raptada por Paris, príncipe de Troia, que eu hospedava em meu palácio. Sim, senhor. Diga, enfim, que só existe uma maneira de vingar o ultraje sofrido: matando Paris e trazendo Helena de volta a Esparta. É o que eu quero dele. Além de atender prontamente ao pedido do irmão, Agamenon, rei de Micenas, convocou os antigos pretendentes da rainha a fim de resgatá-la. Nenhuma só cidade, nenhum só reino negaram forças para a empreitada que visava, acima de tudo, restaurar a dignidade ofendida do rei de Esparta. Os heróis, comprometidos com o resgate de Helena, se reuniram ao longo de 2 anos no porto da Beócia, enquanto aguardavam pelos aliados que ainda chegariam, engendravam planos para arrasar Troia. E a cada novo comandante que chegava, Agamenon, comandante-chefe, repetia o objetivo: mataremos Paris e traremos Helena de volta, a fim de que ninguém se esqueça jamais do exemplo. Qualquer ultraje a um dos nossos será tomado como uma ofensa a todos nós. Não deixaremos pedra sobre pedra, a fim de que ninguém esqueça jamais a lição, concordou Filoctetes, juntando-se ao seleto grupo de heróis gregos. Destruiremos Paris e a sua família, para que nunca mais possam lembrar da infâmia imposta a Esparta, secundou o astuto Ulisses. Queimaremos a cidade, não deixaremos pedra sobre pedra, de tal maneira que ali não nascerá nem erva daninha, propôs o jovem Ajax. Por fim, após anos de preparativos, o grupo de vingadores partiu da Beócia sob o comando de Agamenon. E, como se não bastassem tantos heróis reunidos sob um ideal comum, contavam também com a ajuda de 2 deusas. Se Paris contava com o prestígio de Vênus, os aliados de Menelau contavam com a proteção de Juno e Minerva. Morte a Paris! Vingança! Vingança! A partida naturalmente aconteceu em clima de muito entusiasmo. Nem os mais pessimistas acreditavam que o confronto pudesse se prolongar por muito tempo. Um grupo de heróis como aquele, sob a proteção das deusas, era imbatível. Talvez devamos fazer um sacrifício a Apolo para nos resguardarmos de alguma adversidade. Alguém propôs e todos se puseram de acordo. Claro, sacrificaremos a Apolo e ele nos guiará no seu caminho de luz. Desembarcaram então numa pequena ilha e fizeram a oferta. E conforme o hábito, levaram para a terra um adivinho, a fim de que ele observasse os sinais e os interpretasse. Seu nome era Calcante, um adivinho famoso pelo elevado nível de acerto das suas previsões. Depois que ele desceu à terra, um guerreiro comentou com o companheiro: quem sabe Apolo permita que ele veja quanto tempo precisaremos para destruir Troia. O outro retrucou de maneira irônica: não creio que essa seja uma previsão muito difícil.
Resta saber que se precisaremos de meses ou de semanas. Tal era o espírito dominante entre as tropas gregas. Poucos acreditavam na capacidade de resistência dos troianos. Por isso, quando Calcante retornou a bordo, muitos se mostraram decepcionados com as suas palavras. Alguns não admitiam que ele estivesse dizendo a verdade. Quiseram abandoná-lo na ilha, porém reconsideraram ao lembrar dos acertos anteriores do profeta afamado. E desde então, aquelas palavras não saíram mais de suas cabeças. Ficaram gravadas até o último dia dos que sobreviveram. A vitória custará caro aos vencedores. A guerra contra Troia se estenderá por 10 anos. 10 anos de agonia e de morte. 10 anos, nem menos, nem mais. Bom, gente, então aqui encerra o capítulo, a ida deles para Troia. E vocês viram, né? A previsão do profeta. 10 anos eles estavam achando o quê? Que ia ser fácil, que ia ser tranquilo, porque os melhores soldados, guerreiros estavam lá. Então, vamos ver, né? O que é que aconteceu depois que eles chegaram a Troia e como foram esses 10 anos. Nós estamos para mais da metade do livro, chegando ao final, tá? Então, eu espero que vocês estejam fazendo os resumos dos capítulos para ficar um resumo bem legal no final, tá? Resumos simples, curtos, só para entenderem a história depois, que olharem o conjunto todo, né, do resumo, somando, né, todos os capítulos, deem para vocês entenderem a história, tá? Não se esqueçam, nessa parte apareceram mais 3 deuses. Seria interessante se vocês procurarem saber por que Minerva, por que Júpiter, né? Por quê? Qual é a história desses deuses, né? Qual é o mito desses deuses gregos? Tá bom? Então, até mais.